E, Tiaquino, Pronto. uma coisa que acontece muito no nosso país e no restante do mundo é sobre a implementação BIM em setores públicos. E eu queria que você falasse para a gente como é que está essa área, o desenvolvimento público de obras públicas utilizando o BIM. Bom, começando aqui sobre essa parte da legislação, ela deu um start, né, no mundo há muitos anos atrás, tanto é que a Europa já iniciou isso há muitos anos. Na América do Sul, nós tivemos aí um pontapé inicial com o Chile, como vocês estão vendo aqui na demonstração do slide, mas desde 2016 já se pensava em criar uma diretriz, né, para a gente seguir. Não adianta a gente dizer, vai começar o BIM no Brasil e todo mundo ficar voando sem saber como agir. Então, a ideia foi que criaram essas normativas. No Brasil, iniciou com 2018, um oficial, né, que foi o decreto 9377, que foi revogado logo no ano posterior para adequações, colocando aí grupos de estudo, comissões. Então, no Brasil, nós podemos dizer que legalmente, né, ele iniciou em 2018, com o decreto 9377. Mas na América do Sul já tinha vindo do Chile, desde 2016. E o Reino Unido, também em 2016, só que o Reino Unido foi bem mais, como eu posso dizer, bem mais ativo nesse sentido, porque ele já trabalhava Assertivo, com né? vários projetos e já tem uma previsão de implantar tudo até 2025. A gente não. No Brasil, apesar de nós termos Santa Catarina, que já produz muito produto, inclusive ela se viu como base de referência para o resto do Brasil, e hoje no Brasil ainda é uma referência nossa, os documentos produzidos nas licitações de Santa Catarina, né? Nós temos ela como referência, que legalmente eles participaram da produção até dessas normas em 2018, foi revogado esse decreto 2018 para 2019, e no Brasil nós temos o de 2019, 9983, e o de 2020, 10.306, que estão ativos, mas que eles colocaram, né, que o início do pontapé do BIM no Brasil seria 2021, que iniciou de fato. Nós já temos vários órgãos públicos federais que vocês pesquisando, eles já exigem que os produtos sejam feitos em BIM. Temos exemplo aqui mesmo, no Ceará, que é o aeroporto de Juazeiro do Norte, tiveram uma concessão aí, né, de vários aeroportos sendo reformados, e a empresa que está trabalhando no Recife, João Pessoa, Juazeiro do Norte e outros aeroportos que estão sendo atualmente reformados no Brasil, já foram solicitados que tenham sido feitos em BIM. Nós tivemos hospitais de campanhas na época do Covid, né, na pandemia, que também foram feitos, e principalmente na área federal. Então, a ideia é que a passos ainda curtos, começamos a ter essas integrações com o governo federal, mas que futuramente ela vai seguir um panorama, são os níveis de maturidade que nós temos aqui para atender. Então, esse nível de maturidade, ele separa quais são os passos que a gente vai ter que seguir e alcançar até 2028. Então, essas normativas, ela dá um prazo até 2028 que o setor público ele comece a inserir cada nível desse. Aí você diz, mas eu não tenho interesse em trabalhar em setor público, eu sou escritório privado. Mas vamos entender um raciocínio bem simples, como eu falo, de conta de padaria. Se os órgãos públicos precisam de projetista, pode ter certeza que a gente não tem quantidades de pessoas suficiente para produzir todo esse aparato de documentos e projetos e fiscalizações e execuções em BIM no setor público. Até porque o setor público ele não executa, o setor público ele projeta. A gente fiscaliza alguma empresa que vai executar. Pode executar? Pode, execução direta, mas é muito limitada ainda em comparação com a execução indireta. Então, você como escritório privado, uma costura privada ou qualquer produtora de órgão privado, mas que atende à construção civil, vocês vão conseguir pegar um ganchozinho nesse mercado. Um exemplo disso é o Ceará. O Ceará nós temos 184 municípios. Quando a gente começar a ter esses municípios, que a gente falando de municípios, né, prefeitura, quando a gente pegar 184 municípios e precisar de pessoas que vai produzir todos esses projetos e fiscalizar,
você não garante que tem pessoas suficientes nos 184. Então, eu já diria que o Ceará já tem 184 órgãos aptos a começar a aparecer mais vagas de emprego para quem começar a trabalhar nessa área. Pernambuco vizinho, nós temos 185 municípios. Então, só de municípios aqui junto, nós já temos mais de quase 400, né? Sem contar Piauí, que faz fronteira com a gente, né? Rio Grande do Norte. Então, são futuros aí, né? Futuras oportunidades de vaga, pensando em esfera municipal, fora esfera estadual e esfera federal. Então, comecem a pensar nisso. Então, como seria esse nível de maturidade? Nós temos hoje o nível 0, que seria ainda um fluxo linear, a gente produz em linha, né? Eu produzi o arquitetônico, aí vou mandar agora para o estrutural, depois vou mandar para o orçamentista, ou depois mandar para... E vai fazendo uma filazinha. Espera terminar o arquitetônico para começar os executivos. Onde, na verdade, a gente não precisa esperar terminar o arquitetônico para começar os executivos. Você pode estranhar o que eu falei agora e dizer, como não, tio Aquilo? Eu preciso saber o que é que tem no arquitetônico para fazer um executivo. Precisa saber o que tem no arquitetônico, mas eu não preciso terminar o arquitetônico. Um exemplo disso é você ter o detalhamento, aí o projeto executivo de arquitetura, né? Onde eu vou ter o layout de mobília, eu vou ter paisagismo, que não vai interferir em muitas partes dos outros projetos. Eu podia muito bem, com a concepção já definida do arquitetônico, começar a fazer minha concepção estrutural, começar a fazer minha concepção de instalações hidrossanitárias, pluviais. Então, eu não preciso esperar o outro. E a ideia do BIM é essa, é trabalhar em paralelo. E à medida que eu vou produzindo, a pessoa já vai quantificando e orçando. Então, esse sistema integrado, ele vai dar essa fluidez paralela, e por isso que a gente diz que o BIM, ele produz mais rápido, né? Apesar de ser mais trabalhoso, não é fácil trabalhar em BIM, pessoas, mas ele vai dar essa celeridade nas produções, né? A gente pode pegar um produto que levaria aí 1 ano, fazer em menos. Então, o nível 0 é o que nós temos hoje, desenho em 2D e fluxo linear. O nível 1 já tem muita gente que já produz, que é o modelo 3D, né? E a geração dos documentos, que seria pranchas, gerar quantitativos. Hoje nós temos muitas empresas no Brasil que já fazem isso. É o nosso pontapé 3D com informações. A questão é, essas informações têm que ser bem assertivas. Não adianta você modelar e não modelar as informações que eu preciso logo de cara. Senão você vai ter o retrabalho no final, que é o que está acontecendo muito. As pessoas modelam bonito, espera terminar os executivos e depois começa a inserir informações de novo no 3D. É um retrabalho. A gente tem que pensar logo com mindset aí, né, com look ahead, que a gente chama, é pensar na frente. Então, nível 1 seria o que nós temos hoje. Nível 2 também já tem muita gente que trabalha, quer conseguir gerar 4D e 5D. 4D e essas dimensões vocês vão ver detalhado já já, mas seria o cronograma e a quantificação para o orçamento. Então, a gente chama isso de nível 2. Esse tipo de classificação foi feito por Tobin, que é a referência, né? E Tobin e Sucar utilizam esses 4 níveis. E o nível 3 seria todos em paralelo, até a última dimensão trabalhar tudo em paralelo. Então, o Reino Unido hoje já trabalha até essa daqui facilmente. Já está intrínseca nos projetos dele trabalhar até o nível 2, para você ver como eles estão bem adiantados. E para a nossa norma, qual seria o prazo para cada nível? Para a nossa norma, os prazos seriam esses. Então, começou em 2021, modelagem 3D. Nós temos agora até 2024 para começar a fazer os executivos. E em 2028 já ter, né, a ideia completa da última maturidade. Então, mais ou menos as maturidades, de acordo com a legislação lá, né, o decreto que vocês viram, 9983, seguir essa cronologia. Então, nós teríamos, a partir de 2028, começar a trabalhar com as últimas fases, digamos assim, né, do produto, e 2024 já ter esse produto bem conceituado no mercado de modelagem 3D e cronograma, planejamento, né, da obra e execução de obra. Beleza? Então, fazendo um resumo, nós temos a legislação que começou em 2021 no Brasil, o mundo já começou antes, mas no Brasil já iniciou em 2021, nós temos até 2024 para ter a noção completa de modelagem e extrações de quantitativos, seria a fase aí mais ou menos entre maturidade 1 e 2, né? E até 2024 terminar a maturidade 2, e a partir de 2028 já ter a integração total com a última maturidade, segundo a classificação aí de Tobin, né? Então, aqui seria uma
vasta demonstração das possíveis vagas, da expectativa aí que vocês podem ter, né, na construção civil. Aqui eu estou colocando a quantidade de municípios que existem em cada estado. Como eu falei, Ceará, Pernambuco, que são vizinhos, Rio Grande do Norte, Paraíba não tinha citado, mas está aí também, né, com potenciais municípios, né, que vão precisar de vagas de pessoas que vão ter essa qualificação. Por isso que é importante que vocês comecem a dominar o software, dominar esse processo todo, para já chegar preparado. Então, vejam que a gente já começou em 2021. 2024 já vai dar o boom aí de pessoas que vão ter que atender aí a legislação dos órgãos públicos e começar a expandir esse conhecimento. Então, trabalhem com os escritórios de vocês privados, atendendo os órgãos públicos, né? Não necessariamente você precisa ser um concursado para fazer isso. Você diz, não quero fazer concurso, não tenho esse interesse. Mas você pode atender por escritórios privados. Então, tá aí, pessoinhas, a questão da legislação, as expectativas de emprego que vocês podem aí ver. Joaquim, é interessante, se volta 2 slides aí. Pronto. O nível 2 que o Reunido hoje faz nas obras públicas é muito comum ver hoje em obra privada aqui no Brasil, né? Então, eu poderia dizer que o setor público de BIM do Reino Unido, setor público, ele está em paralelo aí andando com o desenvolvimento privado aqui no Brasil. Pessoal que tem a construtora, escritório de projetos, já trabalhando em 4D e 5D de forma bem tranquila. Pronto, é interessante esse seu comentário, porque a parte pública do Reino Unido, ela segue um parâmetro privado. O que é que eu estou querendo dizer? Lá, a inserção do BIM, ela foi em comum acordo com as empresas privadas. Então, a sua colocação, você conseguiu linkar e perceber exatamente isso, que realmente o setor público lá já trabalha como se fosse uma privada. Mas por que aconteceu isso lá? Que é até o que deveria estar acontecendo no mundo todo. A inserção lá do BIM foi em comum acordo com as empresas privadas. Elas tiveram negociações com o setor público e tiveram a informação de que teria esse trabalho a ser feito. Ou seja, lá eles sabiam que ia ser exigido os projetos desta forma. Então, tanto público como privado lá, eles padronizaram a forma de se trabalhar, que é o que a gente precisa fazer. Não tem por que a gente segregar público de privado. É aquela velha história. Por que a qualidade da obra pública tem que ser diferente de uma qualidade de uma obra privada? Não é para existir segregação. A diferença é que o financiamento público é um, o financiamento privado é outro. A gente está falando de recursos financeiros. Mas qualidade, forma de trabalho, prazos de execução, independente de ser público ou privado, era para seguir uma mesma padronização. É o que nós não temos no Brasil e que é interessante citar, de fato, essa fase de inserção lá no Reino Unido, por eles terem, e assim como outros países estão fazendo, eles terem contato direto com o setor público. É um mercado unificado nesses outros países. E é o que a gente precisa implantar e que está tentando agregar aqui no Brasil, exatamente mostrar que é um mercado, por isso que eu até falei das possíveis vagas, né, de mercado privado dentro do público, para a gente poder mesclar isso tudo, transformar tudo num único tipo de mercado da construção civil, público ou privado. Mas perfeito. Perfeito, show de bola.